Olá, pessoal. Meu nome é Ana Camargo. Eu estou retomando aqui a produção de vídeos para o YouTube. Bom, hoje nós vamos falar sobre Marte passando pela casa 1. O que significa isso? Primeiramente, quando eu falo do Marte passando pela casa 1, eu estou apenas falando sobre um recorte do seu mapa. Eu não estou vendo qual é o signo, qual é o nakshatra, quais são os aspectos, quais são os seus ciclos que você está passando de Mahadasha, Antardasha. Então, a gente pode ter semelhanças com o vídeo que eu estou falando aqui, quando a gente tem um Marte na casa 1, como a gente pode viver uma situação muito diferente daquelas que eu estou citando aqui, entendeu? Então não adianta a gente pensar que esse vídeo é um material de estudo pessoal, mas sim de um estudo mais amplo e genérico. Quando uma pessoa tem o Marte passando pela casa 1, é como se a gente estivesse colocando todo o nosso esforço, toda a nossa energia no próprio corpo. Ou seja, isso significa que vai ser no próprio corpo onde a gente vai ter mais resultados, certo? Porque onde a gente aplica muito a nossa energia é onde a gente vai ter resultados. Quando Marte está na casa 1, a pessoa ela é muito enérgica, a pessoa pode ser até agressiva, porque ela tem tanta energia corporal, que ela quer lutar, ela precisa dissipar essa energia de alguma forma, nem que seja com luta, com atividades corporais, mesmo que seja um yoga, alguma coisa que movimente, que gere energia ali. Por causa de Marte ter essa energia muito agressiva, muito violenta, ser o soldado, essa pessoa ela pode se colocar em brigas físicas, ela pode se colocar em situações de violência, vivenciar situações de violência, situações de acidentes, onde ela vai ter lesões corporais. Também Marte é um significador de queimadura, de fogo. Então essa pessoa ela também pode passar por situações na qual ela vai ter o corpo queimado, né? Passar por alguma situação assim. Eu já convivi com pessoas que tinham Marte na casa 1, e essas pessoas elas são bastante competitivas, então elas precisam que o delas seja o melhor. Mas essa competição nem sempre vai ser com tudo, né? Às vezes a gente pensa, poxa, então vai ser uma pessoa muito egoísta, porque ela vai estar com atenção no próprio corpo, ela vai querer trabalhar o próprio corpo, tudo se trata de si. Mas esse egoísmo não se trata assim em todos os aspectos da vida. Às vezes porque depende da posição, dos nakshatras, né? Então, às vezes, essa pessoa ela vai ser competitiva, mas em alguma determinada área, né? Então, às vezes, essa pessoa, por exemplo, eu já conheci pessoas que tinham Marte na casa 1 e elas tinham uma competição de beleza, de querer que o corpo físico delas seja o mais belo, né? Seja o que mais tenha músculo. Geralmente, essas pessoas elas vão muito bem em atividade física nas escolas, em jogos. Assim, tem um corpo muito forte mesmo, assim, independente da idade, a pessoa tá ali. Sabe aquelas senhoras de idade que a gente vê, que elas estão ali com o corpo todo ativo? Que a gente vê, às vezes, alguns vídeos, assim, tem uma pessoa que tem 70, 80 anos e ainda tá com o corpo ali ativo, então. Muitas vezes é um caso desse, de um Marte na casa 1. Deixa eu ver quem mais que tem para falar de um Marte na casa 1. Pelos aspectos que o Marte faz quando ele está na casa 1, essa pessoa ela também pode ser muito territorialista, né, de defender a própria casa, de defender a mãe, a figura maternal. Ela pode ser uma pessoa que gosta de investir no mercado imobiliário e essa pessoa ela também pode atrair um cônjuge que seja uma pessoa também assim com uma energia muito ativa, que pode ser uma pessoa que tenha assim tendências à violência, então tem que ter muita atenção quando você tem Marte na casa 1, quem você está arrumando, se é uma pessoa violenta ou não, agressiva ou não. É, Às vezes a pessoa passa por situação assim, né, de violência quando tem Marte na casa 1 por causa do karma, mas isso não significa que você precisa estar nessa condição para pagar esse karma, né? Às vezes
Eu faço mapa de pessoas, mulheres, assim, geralmente mulheres, né, que passaram por situações assim, e muitas vezes elas compreendem que porque elas têm o Marte na casa um, elas precisam de um parceiro violento e não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque quando a gente fala de astrologia védica, a gente tem os karmas que, poxa, é o passado, já passou por uma situação dessa. Mas a gente também tem o presente e o futuro, na qual são karmas que a gente consegue melhorar, mitigar, otimizar. Se o karma é muito bom, a gente consegue, né, melhorar aquele aspecto que já tem ali. Então, isso não significa que você precisa estar numa relação dessa, ok? Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente mora numa cultura que permite que o divórcio ocorra, né? Existem culturas por aí que isso não existe. Então, imagina, o divórcio é quase uma sentença fatal, né? Então, a gente tem isso, assim, tem isso sim, e às vezes também o parceiro não significa que ele vai ser uma pessoa violenta, porque às vezes ele consegue trabalhar essa energia em excesso que ele tem na atividade sexual, em atletismo, em musculação, em atividades físicas, e também ele faz um aspecto na oitava casa, que a oitava casa, ela fala muito sobre longevidade, e aí esse aspecto eu prefiro não falar, não comentar tanto, mas ele bota um pouco de energia nessa casa. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela se coloca muito em situações de risco, de acidentes e violência, ela acaba tendo a sua longevidade ali também sendo atingida, digamos assim, entende? Então, é uma coisa que eu não gosto de falar muito sobre coisas assim, né, karmas muito negativos, mas acontece ali esse aspecto e isso influencia, sim. Então, quando você tem Marte na casa um, se você conseguir trabalhar muito bem o seu corpo, é, fazer um esporte, fazer musculação, ter uma profissão que mexa com o corpo também, né? Porque às vezes a gente precisa trabalhar 8, 9 horas por dia. E se a gente está fazendo um trabalho que já mexa com o corpo, então a gente está purificando esse karma. Então, se você tem Marte na casa um, é preciso que você tenha uma atividade física, porque se você não tiver essa atividade física, é como se o universo estivesse te colocando em situação de ter essa atividade física. Então, você vai vivenciar um acidente na qual você vai ter que fazer uma reabilitação física, uma reabilitação motora, com fisioterapeuta, com muita atividade física. Então, é melhor a gente trabalhar antes do que vivenciar uma situação dessa, entende? Dá para dar uma mitigada nesses karmas. Então é isso. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos. E eu vou deixar o site também disponível para vocês saberem um pouco mais sobre mim. E agradeço aí, o apoio. Um beijão para vocês.